Boa noite, eu sou Antônio Caetano, você está no Café nas Nuvens e este é um vídeo depois de muito tempo sem me apresentar aqui, né? Acho que tem mais de uma semana que eu não gravo nada, né? Já estava até com medo de perder o jeito, né? Aí eu falei, não, hoje eu tenho que gravar alguma coisa, né? E eu tenho me repetido isso todos os dias, há uns 5 dias. Mas, enfim, eu tenho me sentido muito cansado ultimamente. Assim, o que eu fiz nesses dias que acabei não gravando? Bom, primeiro eu estou organizando, na verdade são vários coletâneas de textos e organizando os textos prontos para se transformarem em livros. Né? Eu peguei Meditando com Descartes, que é um texto que está pronto, né? É um texto curto, para fazer um livrinho para botar na Amazon. Fiz uma coletânea de tudo dos últimos 10 anos de café impresso, que era o que havia antes do Café nas Nuvens. Né? Eu já contei essa história aqui. Né? Enfim, e estou também fazendo uma coletânea de. Eu estou chamando de ensaios, mas são textos que se pretendem textos filosóficos, etc., etc., né, reflexões, etc., né, sobre filósofos, sobre filosofias. Né. Então, eu estou organizando tudo isso. E aí, às vezes, não é que me faltasse tempo, me faltava ânimo. Né. Eu não sei, é uma coisa que tem, acho que a ver com a idade, né? Quer dizer assim, enfim, não sei se acontece com todo mundo, mas eu me sinto mais presa do cansaço com mais facilidade. O cansaço consegue me agarrar com mais facilidade do que antes. Né? E aí acabei não gravando, também não. Enfim. Não é que eu me achasse sem assunto, mas é que os assuntos que estão dados imediatamente eu tenho procurado evitar, né? Quer dizer, a política, essas coisas, eu tenho procurado evitar esses temas, não é? Como eu estava voltado para essa coisa de pensar os meus próprios textos, corrigi-los, né? Eu reparei uma coisa que eu fiquei, eu acho que achei curiosa, né? Porque durante muito tempo, durante 10 anos, né, eu escrevi uma crônica semanal no jornal Tribuna da Imprensa. Né? Por conta disso, quer dizer, a crônica tinha um tamanho determinado. Né? Isso meio que determinou como era a minha produção literária nesse período, não só na crônica, mas no próprio site. Quando o jornal, enfim, não se interessou mais por me publicar e logo em seguida também fechou, etc., etc., eu continuei escrevendo, claro, mas aí só no meu blog. E aí, engraçado como é que a coisa evoluiu para eu fui me tornando cada vez mais conciso e descobri que eu escrevi muitos poemas que eu jamais me pensei em um poeta ou algo assim. Né? Eu sempre me pensei em um cronista. Eu gosto desse termo. E ultimamente, assim, meio abusadamente, eu tenho me definido como um descritor, né? Que eu acho a coisa mais precisa, a expressão mais precisa para definir o meu trabalho, ou o trabalho que eu pretendo como alguém que faz literatura. Eu sou um descritor. Sabe? Eu tento registrar com a máxima precisão porque precisão e concisão andam juntos, né? O que eu percebo, o que eu sinto, o que eu vejo. Né? Então eu tenho esse compromisso, quer dizer assim, duplo, né? Com a verdade e com essa descrição da verdade. O que você está vendo, sentindo, o que você percebeu. E por que você acha que é assim ou assado, quando são coisas que demandam, digamos, opinião. Né? Aí eu gosto dessa definição de escritor, né? Porque escritor é uma coisa meio gasta, né? E cronista, infelizmente, também, não é? Sabe? Mas ainda falando sobre assim, eu escrevi nesse período, as crônicas foram ficando cada vez mais próximas da poesia em prosa,
e às vezes a própria poesia em prosa acabava se decompondo em versos, né? Às vezes por uma questão mesmo estética, de ordenação do sentido, sabe? Para criar decompor em versos, às vezes, tem o papel de criar um ritmo, né? De dar um ritmo ao que está sendo dito, né? Às vezes, digamos, impõe um ritmo de uma maneira ainda mais forte do que a própria pontuação, né? E aí isso me deixou assim, intrigado, né? Eu falei, cara, que engraçado, né? Porque todos com exceção de Graham Greene, que é um cara que eu gosto muito, né? Eu estava pensando assim, quem seriam os autores, né? Em quem eu mais me espelho, o que mais me influenciaram, etc. A crônica, do modo geral, sim, mas especialmente na crônica, o Rubem Braga. O Rubem Braga, para mim, é um mestre assim, completo da arte de escrever, né? Mas Rubem Braga, Machado de Assis, obviamente, eu não sei como é que tem gente que diz que Machado de Assis é um gênio, mas inclusive um gênio da língua portuguesa. Drummond e Fernando Pessoa, que foram os poetas da minha adolescência e, enfim, da minha vida toda, mas quer dizer assim, que eu tive assim, o primeiro contato meu com a poesia que me perturbou foi Drummond e Fernando Pessoa. Álvaro de Campos, sobretudo, né? Álvaro de Campos, essencialmente, né? Rubem Braga, eu falei, Baudelaire, Mon cœur mis anime, o coração desnudado de Baudelaire, exerceu sobre mim uma influência enorme, né? E Baudelaire é um caso muito interessante, que Baudelaire, de certo modo, ler as traduções de Baudelaire é uma aula de português, porque grandes escritores traduziram Baudelaire, né? Começando pelo próprio acho que Machado traduziu Baudelaire, não. Machado traduziu Edgar Allan Poe. Mas você tem uma série de grandes escritores que traduziram Baudelaire. O Paulo Ronay, que eu me lembro assim agora, o Ivan Junqueira. Tem mais, é que agora eu não estou lembrando e não pesquisei para falar isso, porque eu estou falando de improviso, né? Mas é interessante que você ler Baudelaire é ter contato com grandes escritores brasileiros, porque eles vão buscar soluções muito interessantes, muito criativas, né? Para dizer o que Baudelaire, para traduzir o que Baudelaire está dizendo em francês, né? Graham Greene eu falei, mas eu acho que Graham Greene é essencialmente o melhor contador de histórias que eu já li, sabe? Claro que o Machado também, mas o Machado é outra história, é outra maneira de construir. E é interessante que todos os caras que eu falei, à exceção do Greene, são autores de textos curtos, relativamente curtos, né? Machado também foi cronista, né? A crônica está para o Brasil como o conto está para os Estados Unidos, né? Quer dizer assim, os Estados Unidos têm uma tradição de conto muito forte, né? Até porque era um meio de você ganhar a vida, né? Os caras se lançavam inicialmente como contistas, havia os jornais e revistas publicavam contos. E nós publicamos crônicas, é muito engraçado, né? É legal pensar esses contrastes entre o Brasil e os Estados Unidos, porque nós somos as duas grandes nações do Novo Mundo. Se algo novo surgiu nos últimos 500 anos, foi o Brasil e os Estados Unidos, entende? A América Espanhola, de certo modo, é uma decepção, né? Porque a América Espanhola não conseguiu ser uma coisa só. Quer dizer, a Espanha não conseguiu exercer sobre aqueles povos um papel unificador, porque a própria Espanha não é um país unificado, né? Eu costumo dizer que a Espanha é uma federação de países que se detestam, né? De povos que se detestam, é uma loucura, uma briga permanente ali, né?
E Portugal e a própria língua portuguesa teve esse dom de manter o Brasil unificado. Né? Nós não nos dividimos, apesar das tentações. Né? Então é muito interessante isso. Então, nós, junto com os Estados Unidos, somos a única novidade dos últimos 500 anos. Né? Então, e é interessante nós pensarmos os nossos contrastes. Né? Ontem mesmo eu estava lendo aquelas coisas de internet. Você começa por um lado, quando foi ver... eu estava vendo uma série chamada The Kings of Tupelo, Os Reis de Tupelo. Tupelo é a cidade do Louisiana, onde nasceu Mississippi é o Rio, Louisiana é o estado. Onde nasceu o Elvis Presley, né? Então vive tudo em torno dele e tal. E aí, aliás, a série interessantíssima, vejam, é muito genial. Né? E aí, por conta disso, comecei a fazer umas pesquisas e descobri que havia um presídio em Louisiana, presídio estadual, né? Que é, sei lá, 100 ou 200 anos, considerado um dos presídios mais violentos da América, né? Onde até, sei lá, pelo menos durante 100 anos, mesmo depois da abolição da escravatura, se usava o trabalho escravo dos presos, que em geral eram negros, quer dizer, assim, aquela loucura dessa região sul dos Estados Unidos. E, por incrível que pareça, qual era o apelido do presídio? Angola. Eu falei, cara, que loucura. Por quê? Era uma fazenda, não sei o quê. Aquilo era uma fazenda antes de virar um presídio. A fazenda tinha o nome, ou ganhou o nome, ou o apelido de Angola, porque os escravos vinham de Angola. Quer dizer, era um tráfico feito por ingleses ou portugueses que traziam negros de Angola, como trouxeram para o Brasil. E aí eu vi um filme chamado Tremé, né, que era sobre a recuperação da cidade de Nova Orleans depois do Katrina. Né? E aí tinha lá o pessoal que faz o carnaval de Nova Orleans. Né? Cara, é muito parecido com as nossas escolas de samba, nos seus adereços, no seu colorido e tudo mais. Só que aqui ganhou uma outra dimensão. Mas quando era uma coisa mais popular mesmo, é muito parecido. Vale muito a pena ver essa série, Tremé. Ela é da HBO, não sei como é que se poderia ver hoje, eu não sei como é que está a HBO hoje, por aí. E aí eu falei, cara, que engraçado. Então nós temos essa conexão. Eu assistindo essa série sobre Nova Orleans, eu falei, cara, é o lugar que eu gostaria de morar, se eu fosse para os Estados Unidos. Porra, não, mas não sei o quê. Enfim, os americanos acham muito, entre aspas, e amplificando bastante o sentido, muito sujo, Nova Orleans. Muito crime, muita bagunça. É exatamente o que o carioca gosta. Aquilo é o Rio de Janeiro. Sabe? Uma mistureba danada, apesar de ainda, mas muito mais misturado que o resto dos Estados Unidos. As pessoas se misturam mais, tem muita música, sabe? Tem uma influência católica muito forte, tem uma influência negra muito forte, mas aí é interessante a gente ver como é que o encontro dos negros com os brancos e aqui também com os índios, criando essa nação mestiça que é o Brasil, produziu uma cultura muito diferente da cultura que produziu lá. Então a gente vê que nitidamente a capoeira é um produto brasileiro, porque não tem capoeira Angola lá na Louisiana, que eu saiba, entende? Quer dizer, aquela história que a capoeira veio da África, não veio da África, ela foi inventada aqui no Brasil, provavelmente, né, com acréscimos de índios e de brancos. Né? Pelo menos a capoeira regional do mestre... esqueci o nome do mestre. Né? Mestre Pastinha da Angola. E mestre, eu esqueci, da regional. Ele, inicialmente... Ele foi reconhecido, inclusive, pelo Getúlio como luta regional baiana, um nome assim, né? Que é a capoeira regional.
que tinha muito de uma luta dos portugueses e tal, e deve ter. Índio também lutava, todo mundo lutava, né? Quer dizer assim, eram povos guerreiros, né? Todos. O português, os africanos os africanos vinham para cá, muitos, por conta de derrota de guerra, né? Então viravam escravos, eram vendidos, né? Também aquela coisa, né? Quer dizer, derrota em guerra. As pessoas falam isso como se fosse, porra, dois povos. Não, vejam Apocalipto, do Mel Gibson, né? Que é sobre os indígenas, né? Os nativos da América Central, pouco antes da chegada dos espanhóis, né? Começa como? Começa com uma tribo, umas pessoas muito simpáticas, muito valentes, mas uma tribo de pessoas amenas, né? Quer dizer assim, sabe, sei lá, como se fosse aqui o bairro do Catete, entendeu? Sabe? Aquele pessoal tem velho, tem criança, os caras saem, caçam e tal, tem mais forte, tem mais fraco, os caras brincam, então é uma vida, um condomínio, vamos dizer. De repente eles são invadidos por um bando de guerreiros de uma tribo muito maior, os caras só vivem disso. Invadiram e mataram quem resistiu e escravizou quem sobrou. Sabe? Isso é derrota em guerra? Não, isso não é uma derrota em guerra, né? Exatamente, né? Isso os caras foram vítimas de uma incursão criminosa que os escravizou. E isso era comum na África, isso era comum na Europa. Na Europa, os vikings entravam pelo rio Sena e iam tocando terror. E enchendo os barcos de escravo para vender aonde? Para vender lá no Oriente Médio, onde os muçulmanos eles não podiam escravizar outros muçulmanos. Então, os escravos eram brancos, não é que não fossem também negros. Tem que se ler um pouco mais sobre isso. Isso aqui tudo eu sei de orelhada, mas é interessante isso, né? Porque às vezes você vê uns caras, não, porque os negros escravos eram derrotados em guerras. Porra, meu irmão, você não entende, você é um imbecil. Quer dizer, até pode acontecer, né? De dois povos igualmente fortes se confrontarem, no que perde vira escravo. Mas, em geral, era o que acontece em Apocalipto. Está lá uma comunidadezinha bacana que vivia, uma comunidade autossuficiente, né? Aquele grupelho ali, aquela tribinho, né? Sabe? Que compartilhava com outras tribos vamos dizer assim, uma espécie de cultura simbólica e tudo mais, e que de repente é atacada por um bando de vilões vikings, guerreiros fortíssimos que só viviam disso, e aí, é claro, por mais corajosos que eles fossem, perderam. Porque não era essa a vida dele. Então isso não é guerra, né? Porra, isso é sequestro, porra. Aí os caras eram sequestrados, eram mandados para cá. Mas eram povos, os negros, os índios, os próprios portugueses, né? Eram povos guerreiros. Portugal também, para ser o que aquele pedacinho, que é um dos poucos pedacinhos da Europa, bem pequenininho, Portugal é pequenininho ali, né? Mas Portugal é um país unificado, é um país onde todo mundo é português de ponta a ponta. Não tem essa conversa de que a região de não sei o que, a região de não sei o que lá. Vai ver a Itália. O que é a Itália? Vai ver o que é a Espanha. Vai ver o que é a Grã-Bretanha. A França mesmo. Não. É tudo, sabe, federação de povos que se detestam. Isso não aconteceu com Portugal. Portugal é o primeiro país, a primeira nação da Europa. E que se manteve lá, daquele tamanico, mas Portugal, de portugueses. Ponto. Não tem um é catalão, o outro é basco, o outro é madrilhenho, não tem esse papo, né? Mas para isso os caras tinham que ser guerreiros. Tiveram que ser guerreiros. E foram guerreiros. Então, é muito legal, porque a nossa formação é de povos de guerreiros, sabe? E que chegaram aqui e se misturaram. Claro que, evidentemente, quer dizer assim, a hegemonia, no caso, eram dos portugueses, né?
mas que tinham uma herança muito mais permeável, né? O português, acho que tinha uma capacidade de se misturar muito maior que todos os outros povos europeus, né? Porque Portugal, como a gente gostava de fazer a piada, né? Isso vale para o bem e vale para o mal, né? Quer dizer, eu fui para Portugal e depois fui para a Europa. Era uma piada que a gente gostava de fazer no passado, sobretudo nós que somos descendentes de portugueses, para, enfim, mexer com os nossos parentes, né? Não, pô, estive em Portugal, depois fui para a Europa. Mas é verdade, por um lado, também muito bom, sabe? Porque os males, aquele racismo sem vergonha, sabe? Não estou dizendo que o português seja nenhum exemplo de nada, não. Ninguém é. Eu só estou dizendo o seguinte, quer dizer assim, eu tenho para mim que o português é muito menos racista, muito menos essa coisa de rejeitar o diferente, sabe, do que o resto da Europa. Entende? Eles sempre se misturaram mais do que os outros povos da Europa. Muito mais. Sabe? Não sei. Não sou historiador, não sou um antropólogo. Não estou aqui querendo fazer nenhum tipo de defesa que tenha como objetivo minorar as agruras do nosso passado, né? Eu acho que... Mas também não podemos cometer o pecado do anacronismo, né? Enfim, eu acho que nós temos mais é que nos orgulhar mesmo da nossa origem, sabe? Do povo mestiço que somos, porque não é só o fato do cara ser carnalmente, sanguineamente misturado. A nossa cultura é mestiça. Nós somos mestiços. Pô, podemos nascer branquelos do jeito que for. E, infelizmente, é isso que essa direita está matando. Essa direita... Pô, agora vou eu falar de política. Eu não quero falar de política, sabe? Mas, quer dizer assim, não podemos perder isso de vista. Não podemos. Não importa que em umas regiões hajam mais negros do que indígenas, descendentes de indígenas, que outros sejam mais indígenas do que negros, não importa que outros sejam mais brancos. O importante é nós preservarmos essa cultura comum, que é uma cultura mestiça, permeável, permeada, antropofágica, como que nem os modernistas. Eu gosto muito disso. A gente está perdendo isso também, sabe? De ser misturado, de gostar da mistura, sabe? Mistura aí, rapaz. Sabe? Isso é muito legal. Isso é muito legal. Isso não pode ser perdido. Isso é o caráter mais genial. Eu comecei falando do contraste que nós poderíamos e deveríamos estar sempre fazendo entre o Brasil e os Estados Unidos, porque somos as duas grandes novidades dos últimos 500 anos. A China agora também, de certo modo, né? Agora, né? Depois de passar por Mao e tudo mais, sabe? Enfim, a China também não deixa de ser uma novidade, mas somos nós. O resto, a Europa é uma velharia. Não consegue, a Europa não consegue. É muito interessante, mas é difícil. A Europa tem um problema ali sério. A África ainda está nascendo. Quer dizer, a África padeceu muito com essa hegemonia europeia, com a arrogância europeia do século XVIII, XIX e XX. Sobretudo XVIII, XIX e XX. Padeceu muito. Né? Quer dizer, aqueles outros países ali do meio, né? Afeganistão, aquilo ali é aquela complicação que nós conhecemos, não dá nem para dizer alguma coisa, a própria Índia também, aí eu prefiro nem falar, mas não vejo muita novidade ali. Né? E vejo a África avançando com dificuldade, né? Avançando com dificuldade, mas avançando. É muito difícil, porque, enfim, a influência europeia não os favoreceu, acho eu. Né?
Não os favoreceu de modo algum. E aí temos essa novidade. Eu acho que é legal a gente pensar isso, né? Pensar que como nós somos mestiços, ao mesmo tempo essa coisa, né? Quer dizer assim, que é terrível, que é a coisa da distribuição, né? Da renda social, né? Do Brasil, né? Da ideia, nós somos mestiços, mas ao mesmo tempo há uma diferença muito entre quem tem e quem não tem, aquilo que vão chamar de elite, né? E o restante do povo. Há um descaso com o restante do povo que é terrível. Mas também não quero falar disso, porque aí eu não quero entrar nesse tipo de assunto mais amargoso, né? Eu prefiro falar dos nossos grandes baratos, né? Daquele barato que nós compartilhamos. Nós, a gente comum, né? Nós, os comuns, compartilhamos, sabe? Porque a gente também não pode entrar nesse delírio dessa galera aí, sabe? Os apaixonados por dinheiro, né? Não podemos entrar nesse delírio. Hoje eu fui à missa, né? Eu gosto muito de ir à missa. Procuro sempre a missa de domingo. Hoje era o domingo da alegria. Foi muito legal isso. Assim. Eu recomendo a todos lerem a liturgia diária da missa de hoje. Né? Procure, liturgia diária. Tem vários sites que publicam, né? É uma leitura muito interessante para começar o dia. Eu recomendo a todo mundo. Não importa se tem religião, se não tem religião, sabe? Não importa. Eu acho que o sujeito que não leu a Bíblia, o sujeito que não leu o Novo Testamento e não conhece um pouco, pelo menos, do Antigo Testamento, não entendeu nada, não vai entender metade da nossa cultura. Infelizmente, vai ficar um tempo todo um bobalhão, boiando, achando que o mundo começou tem 15 dias. A cultura começou tem 15 dias, o resto ele pode desprezar. Eu falo isso porque eu já fui assim. Né? Eu já padeci dessa arrogância que é uma herança do século XIX e XX, que ainda se arrasta, essa corrente nós ainda arrastamos por aí. Eu tenho lutado muito contra isso, quem me lê, quem me acompanha aqui sabe disso. 27 minutos é muita coisa para quem não falava há 10 dias, agora desandei, vocês sabem que eu sou assim, né? Espero que vocês gostem. Estou meio careca aqui, estreiei minha máquina nova, só que errei o dente, errei o pente, mas que máquina maravilhosa para cortar cabelo, cara, olha que delícia. Só que exagerei aqui, então aqui eu não posso cortar tão baixo, entendeu? Porque aqui já está, como a gente falava antigamente, pouco teto. Aqui já está na laje, não tem nem telhado. Então tem que dar uma crescida aqui no matinho. Quer dizer, ou seja, eu vou ter que usar um pente maior. Mas foi uma experiência. A primeira vez que eu cortei com essa máquina, eu estava tão ansioso para usar essa máquina. É uma máquina Philips espetacular. Depois eu mostro aqui. Cara, que delícia. Levinha. Zzz. E eu gosto muito desse cabelo desse jeito. Gosto muito, muito, muito. Esse cabelinho assim, escovinha, geladinho. Ai, é muito bom, é muito bom. Vai fazer 3 anos que eu raspei o cabelo completamente, porque eu errei na máquina, entrei com a máquina sem pente nenhum, né? Abri um buraco aqui. Eu falei, E agora? Eu falei, agora nada, agora eu vou passar o pelo. Sempre desejei cortar o cabelo todo, ficar eu e o Xandão. Aí cortei tudo. Fiquei igualzinho o tio Funério da família Adams, né? Tenho foto aqui, mas não vou mostrar, né? Mas aí fiquei igualzinho o tio Funério. Mas é muito bom, porque quando você passa a mão assim naquela careca, ela é geladinho, cara, é uma coisa deliciosa. Assim. Aí depois vai crescendo, vai ficando esse espelhinho pequenininho, e quando você passa a mão com água assim, ai, dá um gelinho, eu vou crescer só o que eu quero que cresça aqui, é para tampar um pouco essa buraqueira. Porque aqui, além de ter um pouco menos, ainda o cabelo tá branco, né? Então aí danou-se tudo. Mas vai ficar bacana. E eu assim estou satisfeito da minha vida. É isso, vai fazer 30 minutos. Obrigado a quem chegou até aqui. Só por piedade e generosidade, deixem aí um ok, só para eu saber que você chegou até aqui.
saber quantas pessoas tiveram a paciência de me ouvir. Tá bom? Um beijo a todos, boa noite. Essa semana eu espero publicar outras coisas, falar sobre outras coisas, né? Eu tô também. Outra coisa, assistam, vejam aqui, tem um espaço chamado, naquela barrinha do canal, tem um botão chamado comunidade. Quando você aperta ali, você entra numa espécie de videoblog do canal, que só pode publicar vídeos do YouTube, né? Republicar, repostar. É muito legal, tem publicado umas coisas legais lá, vale a pena, tá? Beijos, obrigado pela paciência.